Oi, pessoal. Eu queria pedir desculpas por não ter aparecido hoje às 17 horas, só agora, por conta aí da situação do Supremo, né? Enfim, acompanhando essas coisas. Era importante a gente ver o posicionamento, eu ver e conversar com outras pessoas acerca do posicionamento dos ministros do Supremo e entender um pouco, né? Não é só a conclusão da votação, mas até ter a oportunidade de conversar, né? A minha atividade também exige conversar com pessoas de visões diferentes para poder formar a minha opinião. Não posso conversar somente com pessoas que têm a mesma visão que eu tenho, a mesma formação. Tem que conversar com pessoas com outras formações também. Isso é parte da minha atividade, né? Com a pluralidade de pessoas, né? Que inclusive me questionem, né? Em bases racionais, evidentemente. O que a decisão hoje do Supremo, né, indica? Em primeiro lugar, é uma derrota importante da Lava Jato, uma derrota grande, uma mudança de voto da Rosa Weber, uma mudança de voto que a gente já sabia do habeas corpus lá, enfim, da anulação do Bendini, da Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes. Então, o vento parece ter soprado em outra direção, né? Os três ministros que mantiveram o voto, ou seja, que votaram a favor da Lava Jato, né, e contra, digamos, né, nós aqui leigos podemos dizer isso, contra uma garantia simples, né, de um direito individual de defesa, quer dizer, vai na filigrana jurídica. Então, pensar, nós leigos temos que pensar os princípios gerais. O que é relevante? Né? É relevante o réu, o acusado, ter todas as oportunidades de defesa, mesmo que seja um detalhe. Né? E eles, por dizerem que por considerarem aquilo um detalhe, dizem, então não precisa disso. Quer dizer, é patético do ponto de vista do princípio geral. Né? Bom, mas dito isto, né, nós vimos que a Vaza Jato teve, eu acho que é a combinação de dois fatores que juntos estão atuando nessa direção. Né? O tempo vai passando e a gente vai notando isso. A Vaza Jato jogou no chão, jogou na lona a credibilidade de Sérgio Moro, Dallagnol, de todos os procedimentos utilizados pela força-tarefa da Lava Jato. Né? Então, isso daí foi fundamental, na minha visão, para que houvesse essa mudança de entendimento. Mas também foi importante, veja só, os movimentos da classe política de um modo geral, da Câmara, do Senado, do próprio presidente da República. Né? E aí, nesse caso, a gente tem que indicar exatamente em que. A lista tríplice lá dos procuradores, que os procuradores votam para a escolha do procurador-geral, que foi seguida lá, tem suas razões, eu não vou aqui ficar criticando, né? Lula estabeleceu esse procedimento, ele seguiu durante todo o seu mandato, depois Dilma seguiu, o próprio Temer seguiu também isso. Quer dizer, a lista tríplice agora não foi seguida. E isso foi bom na atual circunstância. Pode ser que segui-la no passado tenha sido bom naquela circunstância. Política muda a circunstância, muda o procedimento, é algo normal, não existe algo bom em absoluto na política. Tá? Então, o que aconteceu agora com essa escolha, a indicação do Augusto Aras, que inclusive a votação dele foi um sinal muito eloquente ontem. O Senado tem 81 senadores. Ontem votaram 78 senadores. Faltaram somente três votos, sim, não. A votação é secreta. Né? E nessa votação secreta, o Augusto Aras foi aprovado de uma forma eloquente. 68 votos a favor dele e somente 10 contra. Nunca saberemos quem são, mas pelas posturas públicas, talvez possamos intuir ou especular que dentre esses 10 senadores estejam lá o Contarato, lá por conta da postura do Augusto Aras com relação a gays, LGBT, o Regufe, que sempre teve uma postura muito forte, né, a favor da Lava Jato, o próprio Randolph, nesse caso, o Álvaro Dias, enfim, esses senadores lá, aquela senadora que foi expulsa do PSL lá, do Mato Grosso do Sul, a juíza, né? Então, talvez, dentre esses 10, como eu disse, é impossível saber, mas é possível especular nessa direção. Então, meio que um saco de gatos aí. Né? Aqueles que se organizam em torno de partidos políticos, todos eles votaram na direção da aprovação
da indicação da presidência da República, o Augusto Aras. Né? E todos eles fizeram questão de comparecer e dar esse voto eloquente, essa maioria forte, clara. Né? E isso aconteceu ontem e a votação do Supremo foi hoje. Então essas coisas vêm juntas. A aprovação do abuso de autoridade, a derrubada dos vetos, a Câmara teria derrubado todos os vetos, o Senado é que teve medo, deixou alguns vetos lá, os relativos à polícia, mas enfim, o projeto de abuso de autoridade coloca limites à Lava Jato, Augusto Aras é um limite à Lava Jato, Augusto Aras, importante seja dito, ele foi inteiramente transparente. Em que sentido? Ele disse que é contra a Lava Jato, disse com jeito, né? Mas disse que é contra os procedimentos, que as investigações de corrupção, combate à corrupção, ele tem de ser feito, mas dentro da lei, dentro dos procedimentos. Se dentro da lei não for possível combater a corrupção de forma adequada, então mude-se a lei. O que não pode é se violar os direitos fundamentais do indivíduo e do cidadão. Então, eu estou aqui elencando as derrotas da Lava Jato. Todas vieram depois da classe política se rearranjar este ano, após a eleição. A eleição é uma legitimação dessa classe política, quer haja questionamento ou não do processo eleitoral, mas a classe política vem renovada da eleição, isso é inquestionável. O projeto lá da lei anticrime, quer dizer, toda a lei por definição anticrime, mas ficou nesse pleonasmo, sei lá, esse projeto ele foi inteiramente desfigurado, tudo que o Sérgio Moro queria para ele, nada mais se aplica. Os deputados fizeram, é um grupo de trabalho também, não tem impacto na tramitação, se eles quiserem zerar tudo e recomeçar poderão, mas não vão fazer isso, né? Dado que ele já foi inteiramente desfigurado. Então, são sucessivas derrotas, né? E todos atuando, inclusive Bolsonaro atuando para conter a Lava Jato, conter a sua capacidade destrutiva, que foi imensa. Veja só, hoje a retomada do crescimento econômico no Brasil, é importante que vocês tenham isso em mente, grandes contratos de grandes obras que seriam muito importantes para a retomada do crescimento, eles não vão sair do papel. Primeiro, as empresas que poderiam realizar essas obras estão quebradas, estão falidas. Então, como elas teriam condições de obter crédito junto aos bancos numa situação dessa? Um banco não daria crédito. Então, esse primeiro obstáculo, né, para essas empresas contratarem, serem licitadas em grandes obras. Obras que vão para cima de bilhão. Não pequenos projetos aqui e acolá, de milhões, nada disso. Então, isso daí não é possível, né? Muito difícil. Elas estão falidas, não conseguiriam crédito, tudo que fosse licitado ficaria sob suspeita. Hoje, mesmo com pagamentos atrasados, o governo que liberar um pagamento para uma dessas empresas será questionado na mídia, vão dizer que ele está fazendo aquele pagamento, que aquilo é parte de uma propina, de uma troca de favores. Então, toda a situação geral para a contratação de obras é praticamente impossível. Você deve estar vendo essa explicação e pensando, mas a gente nunca vai sair disso. Não, é possível sair. Mas, primeiro, é possível se dar conta desse problema. Se dar conta e a público dizer, temos esse problema. Alguma autoridade importante. Segundo, é preciso ter um articulador para resolver esse problema. Um articulador que chame todas as partes, sente na mesa, todas as partes, Supremo, procuradores, executivos do Poder Executivo, DENIT, Ministério da Infraestrutura, empresas, e comecem a conversar sobre esse assunto, para buscar um denominador comum de como destravar isso. Não tem uma solução já pronta e acabada agora, uma solução mágica, né? Mas isso não existe. Então, enquanto isso não for estabelecido, não há no horizonte a possibilidade de resolver esse problema. Então, toda essa ficha caiu. Toda essa ficha vem caindo. E agora ficou mais forte, a queda da ficha foi muito mais clara e o mundo político está revigorado, repito, diante do último processo eleitoral. Então, a gente deve ver esse julgamento do Supremo hoje dentro desse contexto. Certamente, ao ouvir essa minha explicação, você deve estar pensando, mas isso terá impacto na situação de Lula? O jogo não está 100% jogado. Pode ter impacto, pode não ter impacto. Hoje, os ministros do Supremo terminaram a sessão, vão discutir a modulação. O que é a modulação?
é ver o seguinte: a tese foi aprovada, não, o réu tem que ser o último a fazer as suas alegações. Tá bom, mas haverá exceções para isso, haverá situações do passado para as quais isso irá retroagir, situações que não, alguém lá defendeu, não me lembro qual ministro, dizendo o seguinte: olha, aquele réu que demandou isso e não foi atendido, ele terá o direito de ter o seu julgamento refeito. Já o outro que aceitou o resultado final e não demandou, não terá. Olha, é tudo muito controverso. O outro pode não ter demandado porque disse: são favas contadas, não adianta eu ficar dando murro em ponta de faca. Mas, enfim, tudo isso é questão a ser discutida, está em aberto. O fato concreto é que para uma modulação ser aprovada, ela precisa de 8 votos de ministros. Os ministros já tiveram esse entendimento no passado, só por 2/3. Então, se tiverem 4 ministros contrários à modulação, ela não será aprovada. E a tese vai se aplicar a todos os processos. Vamos fazer uma contagem muito por alto, talvez tenhamos aí de cara 2 ministros, o Lewandowski e o Gilmar Mendes. E aí, né, dentre os 9 que restarem, 2 teriam que votar contra essa modulação. Então não é um jogo que esteja completamente jogado. Muita especulação irá acontecer daqui para frente e, de fato, o resultado é imprevisível, ainda que saibamos que 4 votos diante de 11 ministros é uma demanda bem menor do que 6 votos. Quer dizer, então vai fazer uma grande diferença na dificuldade da modulação ser aprovada. Portanto, isso pode ter uma consequência importante no que tange ao processo que condenou Lula. Tá? Então, mas, de novo, é necessário aguardar. Alguém lá no Twitter, eu tuitei agora há pouco sobre esses 3 ministros aí que votaram a favor da Lava Jato, né, e, portanto, contra os direitos individuais, e alguém lá fez a pergunta: o jogo está jogado, já pode comemorar ou tem que esperar? Não, é uma novela com vários capítulos. Hoje foi um capítulo importante. Eu diria que vários capítulos importantes estão ocorrendo, tanto nos tribunais quanto no Congresso. E esses capítulos têm tido aquele término, né, o fim do capítulo, espere as cenas do próximo capítulo, tem tido término contrário, muito favorável àqueles que querem se libertar das arbitrariedades da Lava Jato. É sempre importante salientar que o combate à corrupção é fundamental, mas o combate à corrupção se faz com democracia, se faz com transparência, se faz com os procedimentos da lei, se faz seguindo rigorosamente a lei. Caso contrário, haverá perseguição, como nós sabemos que houve. Todo mundo sabe que houve. A gente sabe que o que apareceu na Vaza Jato simplesmente comprovou o que nós sabíamos. Essa é a realidade. E aí tem que ser dito algo, tem que ser aqui chamado a atenção, todos os méritos, tirar o chapéu para o Glenn Greenwald e sua equipe, o Intercept, porque esses vazamentos mudaram o entendimento da elite jurídica nacional ou permitiram aqueles que já tinham um entendimento diferente se manifestarem na prática, por conta de ter despencado da debacle da credibilidade que outrora tiveram Sérgio Moro e Dallagnol. Então isso foi fundamental. A ação do Intercept, o bom jornalismo realizado pelo Intercept e por toda a sua equipe, foi crucial para que o clima ou a direção do vento no que tange a isso tivesse modificado. Há uma esperança, né? O país é tudo lento, da mesma forma que o buraco que nós estamos foi lentamente cavado. Foram muitos anos, né, para que ele fosse cavado e nós fôssemos jogados dentro dele. Sair dele também é um processo demorado, não existe mágica, não se sai da noite para o dia. Em política sempre é preciso ter paciência. Então, por isso que eu digo, alto lá, vamos ter calma com relação ao que aconteceu hoje. Mas foi na direção correta, na direção do mundo político retomar as rédeas da governança do país. O país não pode ser governado pelo mundo jurídico. Mais uma vez, fico aqui, peço que você entre, se inscreva em meu canal do YouTube. Você entra lá na procura do YouTube, digita o meu nome, Alberto Carlos Almeida, vai aparecer. Eu tenho postado vários vídeos, até mais de um por dia, analisando a conjuntura, analisando da maneira mais equidistante, mais factual possível. Eu tenho certeza que você vai gostar. Inscreva-se. Um forte abraço.